Boa tarde, eu sou Wendy Dawson e hoje vou falar sobre meu projeto Análise de Inibição da Explosão Respiratória de Neutrófilos por manose. Os neutrófilos são os granulócitos circulantes mais abundantes, que têm um papel essencial na resposta do sistema imune inato. São células fagocíticas que possuem grânulos que contêm proteínas funcionais. Eles também produzem espécies reativas de oxigênio, ou EROS, através de uma enzima chamada NADPH oxidase, e isso ocorre tanto na membrana granular quanto na membrana plasmática. Neste estudo, foi analisado o perfil proteico de neutrófilos que foram expostos a dois carboidratos diferentes, a glicose e a manose. E ambos esses grupos foram ativados com PMA e FMLP, e foi realizada a análise do proteoma dessas células com o objetivo de identificar as vias e reações afetadas pela manose e ou a falta de glicose. Os neutrófilos foram separados do sangue total de 8 indivíduos masculinos e divididos em dois grupos experimentais, glicose e manose. Ambos os grupos foram ativados com PMA e FMLP e o resultante, espécies reativos de oxigênio, foram medidas através de dois testes, espectrofotometria e testes feitos em lâmina. Em seguida, as células foram lisadas e as proteínas digeridas e dessalinizadas em preparação para sua separação através de High Performance Liquid Chromatography. E após essas etapas, as amostras foram aplicadas no espectrômetro de massa Orbitrap Elite, que realizou a detecção e quantificação relativa dos peptídeos. Os espectros gerados foram alinhados e os peptídeos identificados utilizando os programas Progenesis e PIX. E a interação proteica e vias superrepresentadas foram analisados no String, Panther e Reactor. Então, foram identificadas 86 proteínas reguladas entre os dois grupos experimentais, e 73 desses mostraram superrepresentação nas vias biológicas no programa Reactor. Nosso estudo revelou, então, um total de 64 proteínas diretamente envolvidas nas vias e reações do sistema imune inato, o processo principal sendo a degranulação de neutrófilos. Além disso, identificamos proteínas e subunidades das proteínas do sistema complemento. Essa imagem foi obtida do Reactome, é uma representação global das vias em que proteínas participam no organismo humano. As linhas em amarelo representam as vias em que teve participação das proteínas identificadas neste estudo. Além dos processos do sistema imune, outros processos que foram determinados como sendo reguladas positivamente incluem o metabolismo de RNA, respostas aos estímulos e metabolismo de proteínas. Nossos dados indicam que as células ou condições ativadas com PMA possuíram mais proteínas granulares do que as amostras de FMLP. E os dados espectrofotométricos mostraram que não houve um aumento na produção de EROS na condição manose PMA, porém, houve um aumento na condição glicose-PMA. Nossa hipótese inicial era que a manose interferiu na via de ativação do NADPH oxidase, que produz espécies reativos de oxigênio extracelular. E nossos dados podem corroborar essa hipótese quando se considera que houve menos representação das proteínas granulares nas condições de FMLP e nas condições de glicose em geral. Então, isso nos levou a pensar que a manose poderia ter tido um efeito regulador positivo na exocitose dos grânulos nas condições de FMLP. E o contrário ocorreu nas condições de manose, controle e PMA. Explicando, então, essa maior representatividade de proteínas granulares, essas condições. Por último, podemos confirmar a expressão de subunidades C1s, C1qt e C8a pelos neutrófilos. Até sabemos, essas moléculas não foram descritas em neutrófilos antes.
Muito obrigada pela atenção